We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Já se passaram 6 meses desde que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, declarou a pandemia do novo coronavírus. De lá para cá, graças à ciência, já se sabe algumas coisas que ajudam no combate à doença. Mas, claro, ainda falta bastante. De qualquer maneira, não é só de notícias ruins que vive essa luta contra a Covid-19. E aqui nesse episódio do 15 Minutos, a gente vai trazer 4 boas notícias que vêm da ciência recentemente e que envolvem o combate ao coronavírus. Quem vai explicar o assunto é a Amanda Miléo, ela que é repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo. Bom, Amanda, é bom a gente falar de boas notícias, claro, né? Quando a gente fala aí na luta contra a Covid-19, e a ideia aqui é a gente trazer exatamente essas boas informações que vêm da ciência. A primeira notícia positiva que eu queria trazer é bem específica aqui sobre o Brasil, né? É um estudo que aponta que finalmente a pandemia está desacelerando aqui no país, é isso, Amanda? Sim, Márcio. Então, dados da 4ª fase da pesquisa EpiCovid-19, que foram divulgados agora no fim de setembro, eles indicam uma desaceleração da doença na maior parte do Brasil, não nele inteiro, mas pelo menos na maior parte, né? E essa afirmação, então, ela é feita pelos autores do estudo, porque como que eles chegaram a isso, né? Eles mediram os anticorpos contra o novo coronavírus em 33.250 pessoas, distribuídas em 133 cidades do país, e essa já é a 4ª fase da pesquisa, né? Então, nessa 4ª fase, eles conseguiram ver essa desaceleração, essa diminuição. Dos resultados mais recentes, né, eles fizeram as últimas coletas em agosto, então foi verificado que o percentual de brasileiros com anticorpos para o novo coronavírus foi de 3,8%, com os exames que foram feitos, em junho. Em junho foi feito esse exame, foi 3,8%, e em agosto eles verificaram que foi para 1,4%, ou seja, teve essa redução. E a gente pode lembrar, né, que foram feitos os testes rápidos, que eles verificam a presença dos anticorpos, então, no nosso organismo, que são esses anticorpos que atuam na defesa do organismo. Então, o que significa, né, que aquela pessoa, ou que aquele grupo de pessoas, em algum momento, teve contato com o novo coronavírus, né, não necessariamente naquele exato momento, mas que já passou por aquilo. E a gente sabe que hoje as pessoas, elas não permanecem com esses anticorpos por muito tempo, né, já se sabe que ali fica entre 2 a 3 meses no nosso organismo, e depois tem uma redução que é natural. Não significa que a pessoa, depois desse período, está vulnerável ao vírus de novo, até porque os anticorpos não são a única forma de defesa do organismo, mas que tem essa redução. Então, o que essa pesquisa conseguiu verificar? Em comparação com os meses anteriores, com o que tinha sido analisado, né, desses anticorpos anteriormente, quando essas primeiras fases da EpiCovid foram feitas, teve um número menor de pessoas que entrou em contato com o vírus ao longo desse período, que indica realmente essa redução, essa desaceleração, que é muito positiva. Bom, mas mesmo assim, claro, né, é bom a gente sempre lembrar, né, que parece óbvio, mas é bom reforçar, a pandemia não acabou, né, ou seja, as medidas de segurança, enfim, permanecem sendo bastante necessárias quando a gente vê processo que muita gente acha que não está mais acontecendo, né? Exato, houve uma desaceleração, mas como a gente pode ver, inclusive nos países lá na Europa, na Espanha e na França, não significa que só porque diminui acabou, né? Nada impede que, se as pessoas param com os cuidados básicos, como usar a máscara ou manter a distância de outras pessoas, nada impede que a doença volte a crescer, e isso que a gente está tentando evitar. Pois é. O Brasil passa agora a fazer parte de um grupo de países coordenado pela OMS para acelerar estudos e permitir o acesso a vacinas contra a Covid-19. É a Aliança COVAX. Para isso foram liberados 2,5 bilhões de reais. Bom, a segunda boa notícia dessa sequência de 4 que a gente traz aqui no episódio, Amanda, diz respeito à vacina. Por quê? Porque o Brasil finalmente aderiu àquela aliança para a aceleração da vacina contra a Covid-19. Por que isso é importante, hein, Amanda? Então, é uma notícia realmente muito importante, porque o Brasil, depois de analisar muito, né, de ficar ali hesitante se entraria ou não entraria, eles aderiram, o país, né, aderiu à COVAX Facility, que é essa principal iniciativa internacional para acelerar
criar, para fornecer e para o acesso realmente a uma vacina contra a Covid-19. E o que é, né, exatamente essa aliança? É uma espécie de consórcio, de acordo, né, entre os países, que vai garantir tanto os investimentos na pesquisa dos imunizantes, quanto, caso alguma dessas vacinas que estão sendo analisadas tenha resultado positivo, essa aliança também vai garantir o fornecimento do imunizante para pelo menos 20% da população de cada país que aderiu, né? E eles têm acompanhado o desenvolvimento de 9 vacinas até o momento, que são as que, inclusive, estão mais avançadas nos estudos clínicos, e também aquela olhadinha nas demais que estão em desenvolvimento, que estão em estudos. E é interessante que, mesmo fazendo parte dessa aliança, o Brasil ele não está impedido de fazer acordo com empresas farmacêuticas que estudam as vacinas contra a Covid, como é o caso da negociação entre o estado do Paraná e da Bahia com a farmacêutica russa, lá com a Gamaleya, né, Research, e nem de acordos futuros, né, o que é muito positivo, é simplesmente um a mais, um plus ali, um benefício a mais, que caso alguma delas dê certo, que a gente está ali na disputa ou está garantindo um fornecimento dessa vacina. O programa deve garantir acesso ao maior número de vacinas candidatas em desenvolvimento contra a Covid-19. O objetivo do programa é fornecer 2 bilhões de doses até o final de 2021. E essa aliança é global, né? Envolve muitos países do mundo e é organizada pela OMS mesmo, né? Como você disse, Amanda. Isso, exatamente. São mais de 150, se não me engano, países que estão envolvidos e é pela OMS. Bom, falando em vacina, aproveitar aqui nossa conversa, a última vez que a gente conversou sobre esse tema de vacinas aqui no 15 Minutos, a gente falou sobre a suspensão, né, dos testes da vacina de Oxford. Só para retomar rapidamente o tema, os testes foram, falando em retomada, né, os testes foram retomados, né, Amanda? Exato, eles foram retomados no Reino Unido, no Brasil, ainda não nos Estados Unidos, que era onde eles estavam testando também, que acho que ainda precisa da liberação do FDA, que é a agência reguladora deles lá, mas aqui no Brasil os testes, a seleção de novos participantes para esses testes voltaram pouco tempo depois, questão de uma semana desde a suspensão. E ainda depois dessa suspensão e da retomada, 3 farmacêuticas divulgaram os seus protocolos clínicos dos estudos de fase 3 das vacinas que elas estão desenvolvendo, que foram a Moderna, a Pfizer e a AstraZeneca, que a AstraZeneca é aquela que está desenvolvendo a vacina em parceria com a Universidade de Oxford, lá que teve a suspensão temporária. E por que isso é importante também? Porque demonstrou uma transparência, já tinha na comunidade científica toda uma discussão de que, poxa, a gente quer entender um pouquinho melhor como que vocês estão estudando, como que essas vacinas estão sendo pesquisadas, o que vocês estão olhando para os voluntários, para entender se a vacina está funcionando ou não. E então, quando eles divulgaram esses protocolos, mostraram os blueprints, que eles chamam, foi visto como muito positivo, porque, principalmente depois do caso de efeito colateral lá, identificado pela AstraZeneca, mostrou, olha, não, gente, a gente está tentando deixar o mais transparente aqui para vocês entenderem em que pé que estamos, enfim, para que esteja tudo tranquilo e que não seja usada de forma política de nenhuma forma essas vacinas em estudos. Legal. Bom, então essa aí, a divulgação dos blueprints, aí já entra como uma boa notícia extra aqui nesse nosso episódio. A gente falou em 4, né? Mas já veio uma 5ª aí, então. Que bom, né? Olhar assim, ó, tem mais um positivo. Pois é. Bom, mais uma boa notícia, Amanda, vem da linha de medicamentos, né? Indícios de que anticorpos sintéticos apresentaram resultados promissores. Explica isso pra gente, por favor. Sim, essa é uma boa notícia, então, quando a gente pensa na área do tratamento da Covid-19, né, desses medicamentos que estão sendo estudados. A gente sabe, né, Márcio, que essa foi uma batalha difícil, assim, vários remédios muitos ainda estão sendo estudados, alguns tipos demonstraram os resultados mais promissores que outros. A gente já tinha o conhecimento, por exemplo, do uso de corticoides, especialmente a dexametasona, que apresentou bons resultados em pacientes que estão internados, em uma fase específica também, não podia ser logo de início, enfim. E agora vem a notícia do uso desses anticorpos monoclonais, ou também conhecidos como sintéticos, que por que esse termo, né? O ser humano, a gente produz anticorpos, né? Que são essas glicoproteínas que atuam no nosso sistema de defesa. Só que daí, esses anticorpos monoclonais sintéticos seriam versões criadas em laboratório que visam também combater o vírus, que visam dar aquele gás a mais para o nosso sistema imunológico, para dar uma acelerada. E os dados preliminares da fabricante desses anticorpos sintéticos, a farmacêutica Eli Lilly, eles mostram que o medicamento ajudou os pacientes a eliminarem o vírus de forma mais rápida. Então, o que também ajudou a reduzir o número de pessoas que acabaram internadas por conta da infecção, né? Esse grupo de remédios,
ele não é nada novo, eles já são usados há alguns anos, principalmente na área da oncologia, contra o câncer, e é interessante porque nessa área, né, como que eles são usados? Eles são feitos para, esses anticorpos monoclonais são feitos para atingir algumas proteínas, né, então a proteína do câncer, do tumor, eles vão direto ali e tentam acabar com o suprimento de energia, ou enfim, impedir que aquele tumor se desenvolva mais ou cresça. E no caso da Covid, eles miram nas proteínas, só que dessa vez do vírus, do SARS-CoV-2, né, e claro, é importante dar aquela reforçada, ainda precisa esperar mais estudos, mais respostas, mais resultados, até porque é um estudo ainda inicial, mas é importante ver mais um caminho se abrindo, né? Isso. Uma boa notícia também aqui nessa nossa relação. Na Finlândia, os funcionários de um aeroporto passaram a contar com uma ajuda especial para detectar o novo coronavírus. Em 10 segundos, eles podem detectar o novo coronavírus pelo cheiro. O passageiro passa um lenço na pele que é colocado para o cão junto com outras amostras. O projeto no aeroporto de Helsinki, na Finlândia, é o maior teste feito até agora para esse fim com cães farejadores. Bom, a última notícia boa é bastante curiosa também, Amanda. Pelo menos me chamou bastante atenção. Qual que é a descoberta em relação ao uso de cães farejadores em aeroportos e qual que é a relação disso aí do combate à Covid, hein? Pois é, uma notícia curiosa, mas também bem fofinha, né? Pensar nos cãezinhos. Simpática. Simpática, exato. Essa ideia de como que os cachorros, os cães, principalmente, né, os farejadores, podem ajudar na detecção até precoce, né, das pessoas que estão doentes. Então, lá por junho, né, Márcio, já tinham pesquisadores que anunciava-se que os cachorros poderiam ser usados na identificação dessas pessoas infectadas a partir do suor delas, né? Porque os cachorros, então, têm esse odor muito aguçado, né? Eles conseguem cheirar tudo e muito mais que o ser humano. E eles conseguem diferenciar, então, as pessoas a partir desse suor por conta de substâncias específicas que são eliminadas no suor, né? E essas substâncias, pensando no contexto da Covid, elas são eliminadas, às vezes, como resposta da entrada do vírus na célula. Então, é muito, muito específico, algo que o ser humano nunca ia conseguir identificar, mas o cachorro tem essa capacidade. Então, teve um estudo que foi realizado por diferentes universidades, principalmente da França, e eles verificaram que a taxa de sucesso de usar os cachorros para fazer essa identificação variou entre 83% a 100% de sensibilidade, assim, o que é muito significativo, né? E na Finlândia, um aeroporto de lá de Helsinki já começou a colocar os cães para testar esses passageiros, mas claro, como é algo muito experimental, de uma forma segura, sem expor nem os cães e nem os passageiros. Como que eles fazem? Então, o passageiro pega um pedaço de pano, assim, passa no pescoço, onde está mais suando, e o pano era levado para o animal, que farejava e já dava o resultado na hora, né? Já falava, não, é para cá ou para cá, enfim. E a pessoa depois era testada para confirmar a avaliação, e eles viram que chegavam muito perto dos 100% de acerto, né? E agora, depois de Helsinki, também Londres está estudando adotar esse teste canino nos aeroportos, e eles estão testando 6 animais, se não me engano, por enquanto, usando amostras de meias e de camisetas dos voluntários, tanto os que testaram positivo para o novo coronavírus, quanto os que não testaram negativo, no caso, para poder, né, dar aquele parâmetro, aquela diferenciação. Mas seria muito interessante, né, a gente ver os cachorrinhos nos ajudando a identificar uma doença bem precocemente. Pois é, interessante essa descoberta aí, ou pelo menos essa pesquisa por enquanto, né, com os cães farejadores. Legal. Bom, essa relação completa, claro, muita notícia sobre o combate à Covid-19, você que ouve aqui o 15 Minutos também acompanha na Gazeta do Povo, lá no Sempre Família, na cobertura de saúde, feita também pela Amanda Miléu, que é a convidada aqui do episódio de hoje. Amanda, muito obrigado mais uma vez por participar do podcast e até a próxima. Obrigada, Márcio. Até a próxima. Ponto final nesse episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com a Amanda Miléu, você ouviu trechos de reportagens veiculadas por emissoras de televisão, a TV Brasil, a TV Cultura e também o SBT. Esses trechos todos disponíveis no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção. A montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!